Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos iniciar um projeto que vai ser como se fosse um projeto semelhante ao Netflix. No caso eu coloquei aqui o nome MaiaFlix. Então nós vamos ter uma estrutura básica de um site. Ela vai se ajustar para telas um pouquinho menores, mas o foco principal é que a gente tenha um cabeçalho. A gente tem uma área de destaque, no qual a gente vai colocar um vídeo de destaque. Depois nós vamos ter seções ou categorias nas quais a gente vai colocar as capas para as pessoas acessarem os vídeos que podem ser visualizados. Eu criei também aqui um carrossel simples, no qual a gente pode navegar na listagem. Aqui no caso a categoria Geografia tem 6 elementos, visíveis eles não vão aparecer os 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, sendo que um tem que ficar sempre aparecendo um pedacinho para dar a ideia de que existem mais elementos ali. E você pode navegar utilizando essas setas direcionais. Também temos outras categorias, como a categoria Como Fazer e Como Usar, que tem 7 elementos, Astronomia e Geografia, que tem apenas 2 elementos, Climatologia, Meteorologia e Vegetação, que tem 6, Geologia e Hidrografia, que tem 3. Todas elas fazem referências a links de vídeos que estão no YouTube. Então, se eu clicar, ele vai abrir numa nova aba um vídeo que está lá no YouTube. Então, o nosso projeto consiste basicamente em fazer essa interface gráfica e utilizar o máximo possível os recursos que o JavaScript disponibiliza para a gente. Aqui, no caso, por exemplo, eu coloquei a estrutura dentro da minha tag main com o header, com o meu título H1, coloquei o ícone lá que vai fazer referência ao usuário. Eu estou utilizando o font Awesome, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Eu tenho também aqui uma section de conteúdos, na qual eu vou ter os conteúdos internos divididos em artigos. Então, o artigo banner principal é esse que contém o vídeo principal que eu coloquei. No caso, especificamente, eu coloquei através de um iframe lá do próprio YouTube, utilizando a própria tag iframe lá do próprio incorporado YouTube. Eu tinha colocado aqui um título, mas eu deixei aqui comentado, porque isso a gente pode trabalhar depois. E eu coloquei aqui as tags H3, coloquei artigos abaixo, e dentro desses artigos eu coloquei os botões de anterior e próximo, e coloquei através de listas, o LLI, eu fiz a listagem dos vídeos. Aqui eu fiz manualmente, mas a gente vai fazer isso depois utilizando o arquivo JSON. Então, basicamente eu vou ter um link que vai fazer referência a um vídeo do YouTube. É importante você saber que o vídeo do YouTube, o que muda de um vídeo para o outro é esse código aqui no final, depois do V igual. V igual, esse código que vem em seguida, ele basicamente é o código que identifica o vídeo unicamente. Daí eu estou fazendo um link para abrir uma página em branco. A gente pode fazer depois uma janela modal para poder abrir o vídeo na própria tela, na frente. A gente pode fazer outros trabalhos depois, mas o foco principal agora basicamente é esse aqui. E na tag MG eu exibo a imagem de capa lá do próprio YouTube, que tem como URL essa parte aqui inicial. Observem, no lugar de www é img, e no lugar do watch interrogação v igual, a gente tem aqui o /vi/, aí vem o código basicamente do vídeo, que é o mesmo código da imagem. E a imagem tem várias resoluções. Eu estou pegando a resolução máxima, que é a maxRes_default.jpg. Tem a default.jpg, e existem outras também, como a configuração padrão e a configuração média. Basta você acessar na documentação de API lá do Google. E eu fiz isso para todas as nossas categorias. Eu fiz um link que vai abrir uma página em branco, ou seja, vai abrir uma nova aba, e coloquei a imagem de capa basicamente. Então fiz isso em todos os elementos aqui, todos mesmo. Aqui na parte de baixo do nosso documento a gente tem aqui o nosso rodapé, que é o nosso footer. Temos aqui o link para o nosso arquivo JavaScript, que é o aula 27, e o link para o nosso font Awesome, que é para a gente poder utilizar os ícones. Tudo bem? O CSS tem alguns detalhes, depois vocês podem observar com calma a estrutura deles, não tem nada de muito especial, mas tem muitas técnicas que nós já utilizamos. O foco aqui é no arquivo JavaScript. Então, no nosso arquivo JavaScript, o foco aqui é o seguinte: a gente precisa implementar o carrossel. Para implementar o carrossel, eu selecionei todos os LIs das ULs. Aqui eu fiz só a criação de uma variável para eu saber a quantidade de LIs que eu tenho, tá? Para saber a quantidade total. Aqui no caso eu vou saber a quantidade total de vídeos. Aqui em número de itens eu defini um valor padrão, que é o número 6, só para eu poder ter uma referência. Por quê?
Visivelmente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 e 6 imagens eu vou ter disponíveis aqui. Se eu diminuir os espaços, eu vou ter algo em torno de 5 a 6. Se eu diminuir o tamanho desses botões também, eu vou ter sempre 6 visíveis. Então eu criei como um número de referência, tá? Para eu poder fazer alguns testes de navegação e tudo mais. Mas esse item aqui, basicamente, ele só vai servir para a gente poder ver algumas anotações lá no console. Aqui eu fiz a seleção dos LIs das nossas listas, utilizando o Query Selector All. Aqui eu fiz a seleção do número de vídeos, basicamente, que é para a gente poder escrever o número aqui do lado da categoria. Então, por exemplo, a gente tem Geologia e Hidrografia. Como é que eu vou escrever o número de vídeos? Através desse seletor aqui dessa classe número de vídeos. Daí aqui eu atribuo o número de vídeos, de acordo com a contagem que a gente vai fazer na seleção aqui. E eu crio uma função chamada show. Essa função show, ela é que vai implementar o nosso carrossel. Nela eu preciso passar o índice, ou seja, o índice ele pode ser mais 1 ou menos 1. Se eu quiser avançar para a direita, o índice vai ser mais 1. Se eu quiser ir para a esquerda, o índice é menos 1. Aqui eu passo o número do índice da lista, porque eu vou ter várias listas aqui no meu programa. Eu vou ter a lista 1, a lista 2, a lista 3, a lista 4, a lista 5. Aqui eu tenho 5 listas por enquanto. E daí, basicamente, o que eu faço aqui é só uma questão de visualização mesmo. Eu passo o índice para uma variável interna chamada n, pego aquele número de itens, que é o 6, e somo com o índice. Ou seja, se eu tenho 6 ícones visíveis e faço mais 1, eu vou ter 7, 8, 9 e assim por diante. Isso é só para a gente ter uma noção de que para que lado a gente está indo. Tá? Tanto que aquele número de itens, lá a gente poderia colocar 5, 4, de acordo com a quantidade de capas que estão visíveis lá. Aqui a gente faz a criação da variável lista UL, utilizando o Query Selector, ou seja, aqui a gente vai dizer de qual lista a gente está, se é da lista 1, se é da lista 2, se é da lista 3, se é da lista 4, tudo bem? E aqui a gente faz o controle para movimentação. Eu quero movimentar 100 pixels, tanto para a esquerda como para a direita. No caso, para mover para a direita, é só eu passar valores positivos. Para mover para a esquerda, é só passar valores negativos. Então, eu vou mover 100 pixels para a direita ou menos 100 pixels para mover para a esquerda. E utilizo o método scrollBy. O método scrollBy faz justamente esse deslocamento. Ele desloca o elemento, no caso em questão, que é a nossa lista UL, para a esquerda ou para a direita. Se for valores positivos, ele vai deslocar para a direita. Se for valores negativos, ele vai deslocar para a esquerda. Então, basicamente, é essa verificação que eu faço aqui. Observem que a gente tem um código, por enquanto, que está enxuto, só tem 47 linhas, porque o foco desse código aqui, por enquanto, só foi o carrossel. Só foi a gente implementar o carrossel para que ele pudesse ter essa funcionalidade de navegação aqui, basicamente. A gente vai implementar na próxima aula as outras funcionalidades para a gente tornar a exibição desses vídeos de forma automática. A gente vai criar um arquivo JSON com todas as informações que a gente quer para que a gente possa fazer a exibição dos nossos dados. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse projeto. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!